diária de ator. Como um pouco eles já falaram basicamente também o que eu vivo e penso também a respeito do consulente. A gente não pode esquecer que uma coisa é que a leitura de tarô é uma performance, né? Então, enquanto leitores, diante desse maço de baralhos, esses pequenos espelhos, estamos diante de quem? Para quem? Para os espectadores. Para o espectador que é, então, em gerais, assim, que é um espectador, senão alguém que não sabe, às vezes, ou então espera específicas, respostas que ele tanto deseja. Então, cabe a nós também, meus colegas colocaram, dirigir a pessoa por esses meandros simbólicos que são, né, essas cartas, de uma forma sempre respeitosa, paciente, né, para a pessoa não se perder diante daquelas imagens também, porque elas estão ali diante delas, elas estão espelhando a pessoa. Então, colocar com um maior respeito, mesmo que seja uma pergunta, às vezes, por exemplo, ele vai voltar para mim, que é a pergunta básica e é clássica, né, a mais escutada que a gente tem, né? Mas ela é importante, né? A gente tem que respeitar também essa pergunta e saber como colocar aquele símbolo, como é que a gente combina, né? Como eles estão combinados diante do acaso ali, e para essa pessoa também não se assustar e também para a gente fazer nosso trabalho de uma forma verdadeira, né? Como também uma preocupação minha muito grande de expressar a verdade através do oráculo, né? Mas em linhas gerais, resumindo um pouquinho, é isso. Eu acho que o consulente é uma pessoa que merece respeito, assim, mesmo que às vezes enalteça a figura do tarólogo, né, superestime o poder do oráculo, mas é uma pessoa que, né, diante da gente, somos nós, não deixa de ser a gente. Eu queria colocar uma questão aqui para a mesa, é até uma experiência pessoal que eu vivi numa consulta. A cliente chegou para mim e julgou e disse assim: eu gosto muito de vir aqui, toda vez que eu venho eu me sinto melhor. O Alex tem um poder de me fazer se sentir bem. Ela não estava muito preocupada com o que eu estava dizendo. Para ela estar ali já era, no entendimento dela, na percepção dela, havia alguma coisa em mim que fazia ela melhorar. Porque ela dizia: eu venho aqui, eu ouço você falar, ela não está preocupada com o conteúdo que eu estava dizendo, mas quando eu saio, minha vida anda, vai para frente. Então, se a gente observar pela ótica dessa consulente, eu estaria emanando uma energia mística, desbloqueando os caminhos dela. Então, com essa questão de divinização que a gente acabou de falar um pouco aqui também, queria aprofundar mais esse tema e tentar como é que vocês já tiveram essa experiência? Assim, porque eu não estou nem falando do conteúdo da leitura, mas da impressão que ela fica na presença do tarólogo. É porque às vezes tudo que a pessoa quer é ser ouvida, né, e ter um espaço assim, para compartilhar, e se a gente recebe bem a pessoa e não trata nenhuma questão como menos importante, menos relevante, o próprio fato da pessoa estar ali naquele momento podendo compartilhar e falar daquilo que lhe angustia, de repente não precisaria ser para a gente especificamente, né? Mas eu acredito também no poder da interação das pessoas. Tem pessoas que a gente se relaciona melhor que outras e vai ter tarólogos que a gente vai se relacionar melhor que outros também. Quando existe essa realidade, né, a mesa do outro lado, o consulente um lado, o tarólogo do outro, né? O que as pessoas de repente menos se tocam é que são dois seres humanos. Muitas vezes aquele tarólogo está ali do outro lado da mesa, tem problemas às vezes iguais, menores ou maiores, né? Está ali no serviço. E isso é bacana porque, se a gente lembra aquele mito de Quirón, que tem a ferida que não cura jamais, né? Se ser transformado numa constelação para poder deixar de ser mortal e virar uma constelação, cuja dor o torna melhor terapeuta, né? A palavra terapeuta significa aquele que serve a Deus. Então, de certa forma, todos que trabalham com símbolos, eles têm, todos nós temos uma possibilidade de utilizar essas ferramentas, que são símbolos, como chaves de abertura do inconsciente. Então, essa abertura possibilita o que a gente chama de jorramento de informações, né? Por que o oraculista, o oráculo existe? Porque nós nos tornamos cegos com o tempo às informações que existem dentro de nós.
Nós deixamos de ver ou enxergar essas informações. O oráculo serve como uma espécie de resgate dessas informações, trazendo à luz os pontos cegos. Então, nós temos muitas vezes uma realidade, né? A gente está conversando aqui rapidamente nesse bate-papo, conversando com a Neuzinha aqui, a questão por que o consulente está naquela realidade, por que ele vive aquela dor. É muito importante fazer o consulente refletir sobre a sua realidade e por que ela está nela. Porque não adianta o consulente voltar 10 vezes para perguntar a mesma coisa se ele não quebrou um ciclo vicioso. Ele precisa quebrar esse ciclo vicioso para ele poder, em consciência, dar o grande salto. E esse grande salto, quando o consulente chega a gente para qualquer coisa, ele vai voltar para mim? Então é uma interrogação muito grande. Normalmente, quando você pergunta se ele vai voltar para mim, ele precisa tomar consciência. O que foi que eu fiz para ele ir? Qual é meu ponto fraco nesse relacionamento? Então, quando o consulente ele toma consciência que naquele relacionamento dele houve uma falha, houve uma abertura, e isso, normalmente, numa consulta do tarô, a gente vai direcionando o consulente para chegar àquela conclusão, ele toma consciência. E talvez ela pode terminar dizendo assim, não quero que volte mais não. Não adianta mais. Eu tomei consciência, porque às vezes você quer que volte pelo orgulho, pelo coração ferido, pela vaidade, e não ter tomado a iniciativa e ser ele que tomou a iniciativa. Então eu quero mostrar que depois eu posso até jogar o que eu sofri para outra pessoa. Isso não adianta nada. E o tarô não está para isso. O tarô está para te dizer assim, olha a consciência, vê o que tu fizeste. Isso num relacionamento, num trabalho. Muitas vezes chega junto com o trabalho da gente, eu não aguento mais esse trabalho. Eu não quero mais esse trabalho. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sendo utilizado. Tudo bem. Vamos dar para o trabalho. Por que está no meu trabalho? É a mesma pergunta. O que é que você está empreendendo nesse trabalho? O que é que você está dando o melhor de si? Está dando? Não. Se você não dá o melhor de si, você não pode também receber o melhor. Não é? Muitas vezes acontece isso. A pessoa com pequenas falhas, pequenas coisas de insatisfação, sai do trabalho ou quer sair daquele trabalho, porque não toma consciência que ele tem que investir nele mesmo. Se eu não invisto em mim, na minha vida, eu vou ter um sucesso bem arrastado. E o tarô está para te orientar. Invista. Veja o caminho que você está seguindo. Veja a luz do fundo do poço. Onde é que você está indo? Quais são suas metas? Qual é o seu desejo? Não, minha meta não é isso. Isso aqui não me serve. Então, busca outro caminho. O tarô está para isso. Não é para dizer, não, está ruim, você tem que... Não, deixe. Não, por que você vai deixar? Porque quando a pessoa vai deixar um trabalho ou vai deixar qualquer coisa importante na sua vida, ela tem que antes de saber os resultados, positivos ou negativos, que aquilo pode vir. E o tarô está nisso, de mostrar esses caminhos. E esse caminho só pode ser tomado por você, não é? Como Alex disse, eu me sinto maravilhosa quando eu estava com a consulta. Alex não é Deus, Neuza não é deusa, e ela é a pessoa tomando consciência. E aquela resposta, aquilo que ele veio, satisfez, mas não é ele está se tratando de bem, porque ele está bem com ele mesmo. Não é, Ian, não é Deus, não é eu. Certo, Ivan? Tá? Então, é isso. Eu queria colocar uma pergunta aqui na mesa, para a gente debater, uma pergunta meio forte, assim, né? Esse jargão popular, as cartas não mentem jamais. Então, quando você fala as cartas não mentem jamais, você está dizendo que elas nunca falham e nunca erram. Bom, eu queria opinar aqui da mesa sobre isso. As consultas são
infalíveis. Quem se habilita a comentar isso daí? Olha a polêmica. Tem essa cabeludo aí, gente. Cabeludo, eu botei vídeo para esquentar. Léo? Jane? Jane. Vou deixar a pergunta cabeluda aqui. Essa questão foi levantada até num post no Facebook, lá na página de Tarô. E a questão basicamente é a seguinte: o oráculo, ele é uma ferramenta, ele não tem autonomia, né? Nenhum oráculo ele vai sair sozinho da gaveta e contando a história do consulente, tá certo? O que determina um bom profissional em seu instrumento? Quer dizer, se você pega um cozinheiro que utiliza uma faca, ele pode transformar essa faca num instrumento excelente para fazer lá sua preparação alimenta. Agora, se cai na mão de um assassino, é uma arma. Qualquer coisa que você usa na sua vida pode ser desvirtuada a partir do momento que você não tem um propósito muito nobre, muito claro. Porque a realidade que está por trás do utilizador, no caso o tarólogo, né, é que ele tem, primeiro, uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É o grau de percepção de realidade do todo na vida dele para a vida do consulente. Quanto mais aumenta essa cosmovisão do tarólogo, mais ele também tem ferramentas e recursos para poder ajudar esse consulente. Aí entra a história das cartas. As cartas não mentem jamais é uma pergunta, não é uma afirmação. A partir do momento que esse tarólogo ele não tem o preparo devidamente, ele vai fazer com que essa ferramenta seja desvirtuada. Porque por mais que ela esteja dizendo X, Y, Z, se ele não tiver a sensibilidade, a percepção, ele vai transformar essas cartas num instrumento, em vez de proporcionar maior conscientização, num processo de derrubar o consulente. E é aquela história que a gente vê por aí, eu não vou dar nomes boas, mas isso acontece em tudo que é canto, tudo que é lugar. Nós somos muitas vezes sujeitos a isso, por vicissitudes do comportamento, de consulente chegar e a gente querer dar a solução de uma forma que seja fatalista. Tipo, é assim, você não tem como escapar disso. O teu casamento vai terminar, ponto final. O teu trabalho vai acabar, ponto final. Você tem que dar sempre uma conscientização ao consulente do poder dele agir, dele assumir. Então, as cartas não mentem se o consulente, se o tarólogo, por exemplo, for capaz de perceber a verdade nelas. Por isso que eu digo, o oráculo só se consagra com uma coisa. Não adianta botar vela, incenso, paninho, cristal na mesa, se você não for capaz de trabalhar com o oráculo pela verdade. Vou complementar no seguinte sentido. A grande questão para mim agora eu trago também não como comunicando, né, alguma coisa, mas também aumentando esse questionamento, é a seguinte questão: às vezes a gente abre um jogo, a gente tem plena convicção de que aquela leitura simbólica ela está adequada, né? Mas o questionamento é, tarô, o oráculo em geral, né, ele pode ser visto como um pacto. O pacto entre a tradução do simbólico, do que a gente enxerga aqui em termos de simbolismo, não é? Dentro de uma elaboração abstrata que nós fazemos. Então, assim, a pessoa vai fazer uma consulta com você. Existem dois tipos de consultas. Eu entendo muito assim, essa questão mais psicológica do autoconhecimento, acho que isso é muito válido, muito profundo, mas existem também previsões simples, né? A pessoa não pode chegar me perguntando se ela vai conseguir comprar um apartamento. Eu tenho que analisar questões objetivas, né? Tem dinheiro, não tem dinheiro, vai ter algum percurso no meio do caminho, alguma coisa que vai dificultar essa compra. Olha, de repente fica atenta, porque vai ter um outro obstáculo lá que você não está prevendo. Então, assim, nem tudo parte para a psicologização. E nessa questão da previsão objetiva, ela tem, sim,
o sim e o não e o talvez. E muitas vezes, né, principalmente quando a gente joga para nós mesmos ou para pessoas muito conhecidas, podem aparecer cartas que, sem sombra de dúvida, indicariam uma resposta e o tempo acaba mostrando que é outra coisa. Aí a minha questão que eu trago para os meus colegas é: o que pode gerar isso? São expectativas nossas, que às vezes a gente projeta em cima das cartas, mas mesmo isso eu questiono, porque quando alguém vem até a mim cheio de expectativas, nem sempre respondo aquilo que ele quer ouvir. Né? Muitas vezes a resposta é até bem decepcionante, bem contraditória com aquilo que a pessoa espera, e eu acho que a gente está num papel também de confortar a pessoa, ter um pouco de empatia, de sensibilidade. Mas acontece sim, principalmente quando a gente vai ler perguntas objetivas para a gente mesmo, das cartas aparecerem claramente, assim, não é nem um jogo confuso, é tipo, aponta sim ou não, e o resultado não se traduz exatamente dessa forma. Então eu queria, né, saber dos meus colegas como que eles lidam, de repente, filosoficamente, né, com essa questão. Olha, quanto à sua colocação de sim ou não, normalmente existe o sim ou não. Porque às vezes a pessoa pergunta e diz assim, é isso ou não é? Né? Então, não pode ser isso. É uma coisa assim bem lógica. Mas aí tem que ter muita consciência do que vai dizer esse sim ou esse não. Né? Então, um exemplo, a pessoa vai comprar um apartamento. Tá? Tudo bem. Você abre o jogo e naquele jogo você vê que tem alguma coisa que não pode dar certo, que alguma atrapalha. Então, sinceramente, eu abrindo um jogo desse, eu não vou dizer, não faço não. Certo? Eu não faço nem sim nem não. Eu mando ter, reflita, procure ver a documentação, procure ver tudo isso, porque possa ser que ele não seria bem. Mas se ele procurar o caminho certo, ele vai ter um sucesso. Esse é o sim ou não. Como a mesma coisa que eu penso muita coisa em tarô é doença. Olha, perguntinha capciosa. Né? Como está a minha saúde? Você abre o tarô. Estou grávida, estou grávida. Abre o tarô e a saúde não está muito boa. Ela sabe que a saúde dela não está boa. Porque quando a pessoa faz aquela pergunta, ela já vem com a certeza que tem alguma coisa que não está funcionando bem. Normalmente, vendo que o jogo está. Olha, o que é que você está se achando? Né? Veja como está a sua saúde. Porque existem cartas que mostram que a saúde não está bem. Né? E tem aquelas cartas que saem, eu posso dizer, olha, se cuida. Mas eu nunca vou dizer assim, você está ruim, caixão e cala preta. Muito sério. Estou grávida. Olha, ela já está dizendo que está grávida. Né? No mínimo, está faltando, na menstruação não veio 2 ou 3 dias ou uma semana e ela está aperreada com isso. Não é isso? Mas aí tem que ver se está ou se não está. Porque muitas vezes ela está impressionada de acreditar. Né? Então você vai dizer, não, você está ou você não está? Não. Olha, você está assistindo. Alguma coisa está faltando. O seu emocional, como é que está? Normalmente, quando nós estamos gravando exemplo, tranquilamente está. Né? Então, é assim, sim ou não, eu gosto muito de discutir com o consulente, para que ele tenha a sua resposta. Eu queria também dar uma pergunta sobre isso. Essa questão de colocar aqui na mesa de propósito, porque é uma questão polêmica. A gente vê que o tarô ele tem perto de 600 anos de história escrita, então ao longo desse processo histórico todo, ele foi visto e usado, observado com várias linguagens. Né? Ele foi desde daquela linguagem cartomante, que é mais objetiva, até a parte do ocultismo, cantroneiro, psicologização do tarô. Então você tem várias linguagens que se juntam para poder você ter recurso e traduzir aquela informação dali. Eu posso dizer que o número de falhas, de previsões, de interpretações, ele é muito menor, muito pequeno, em relação ao número de acertos.
Por isso que ele sobrevive a esse tempo todo. Agora, existem situações que eu acho que a gente ainda não consegue, não tem parâmetros para poder explicar o porquê que elas acontecem, né? Por que aquela falha se dá. Eu cito um exemplo, meu primo estava doente, mas eu falei, como é que vai ficar a saúde de Carlos César? Ele estava lá, ele, tecnicamente, a imperatriz, a temperança e o mundo. 3 cartas que poderiam induzir a restrição da saúde, o bom tratamento, e ele morreu. Né? E eu posso citar mais outros exemplos aqui, de coisas que tecnicamente você observava, e não tinha outra forma de tradução, e aconteceu o contrário. Para essa pergunta, eu acho que ainda não existe uma resposta objetiva, porque ainda não foi feito um estudo, desenvolvendo uma linguagem, então ainda não tem uma percepção suficientemente desenvolvida para poder chegar nessa conclusão. O que a gente sabe empiricamente é que ele falha algumas vezes e acerta a maioria delas. Dentro dessas falhas, a gente também pode peneirar isso daí e dizer o seguinte: expectativa do tarólogo, falta de dificuldade de percepção do consulente. Quando você está falando aquilo que vai acontecer, ele distorce tudo. Uma cliente minha, eu falei, você agora não vai ter processos afetivos porque você está muito fechado. Ela falou, você falou para mim que eu nunca mais vou ter ninguém, até eu morrer, eu vou morrer solteiro e sofrendo. Eu ouvi isso e eu vou me matar. E desligou o telefone e foi se matar. Minha irmã não morreu porque eu mandei a polícia por causa dela. Ele conseguiu salvar a mulher. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa questão do acerto ou da falha à discussão e mostrar que a gente não pode ficar com esse pensamento científico exato, né? Porque a gente não está lidando com uma ciência, nem com algo exato, para ter uma resposta para isso. O que vale é a experiência que a gente tem. Ele funciona, ele orienta, na grande maioria das partes ele está lá, ele cumpre o seu papel. Né? Pelo menos a forma que eu analiso essa questão da falha do acerto dentro do oráculo. Vou colocar alguma coisa. Olha. É curioso também falar que, pensar, né? Primeiro, antes de tudo, é muito mágico a gente perceber, vocês que estão aí ouvindo a gente, como cada um explica e fala e vivencia o oráculo de forma diferente. E trabalhamos, às vezes, de formas diferentes. Apesar de nosso treinamento, né, digamos assim, né, nossa bibliografia ser basicamente a mesma, né, extensa ou não. Mas em questão, falando um pouquinho de falha, ou acertos e falhas do oráculo, também a gente tem que pensar o seguinte: ele é um sistema, né? E assim, o problema não é dele, sabe? Assim, não é uma questão dele, se ele acerta ou se ele erra. Ele é um sistema fechado. E o que eu, quando erro, digamos, quando o meu tarô erra, eu paro e penso assim: a pergunta qual foi? Qual foi a pergunta? Como foi elaborada aquela pergunta? E como eu analisei aquelas cartas? Quantas cartas eu tirei para analisar aquela pergunta? Então, antes da resposta, eu tenho que pensar na pergunta, sempre. Isso na minha experiência. Então, quando acontece alguma coisa desse tipo, eu peço desculpas de alguma maneira para a pessoa, tipo, olha, então, alguma coisa a gente deixou de ver, ou então, houve tal coisa, era tal coisa e aconteceu diferente, ou você perguntou errado, às vezes, dependendo da pessoa. Então, tem muito a ver com isso também. Sabe? Isso é um sistema fechado, isso não é uma obra aberta, a gente tem que pensar nisso também. Né? E não é uma culpa do tarô. Então a culpa é nossa também, a gente tem que reconhecer isso. Às vezes, né, quando a gente acaba errando, assim, a análise não é bem feita, ou então é rápida, não é detalhada o suficiente, mas realmente isso tira nossos cabelos, sabe? A gente se descabela às vezes quando a gente erra alguma coisa que é muito aparentemente óbvia. Né? Então, mas essa questão, justamente lidar com essa diferença, com essa surpresa que às vezes a gente tem diante da gente, mas sem desmerecer os acertos, obviamente. Né? Senão ele estaria, como a Alexandra disse, ele não estaria aqui até hoje, sendo estudado, sendo aprimorado. Né? Então vai muito do intérprete, como eu disse, vai muito do performer que nós somos, né? Nós tarólogos. Pegando o link até do que foi falado aqui na mesa agora, o fator preponderante que leva a maior erro nas respostas do tarô é o comprometimento emocional com a questão. O que quer dizer isso? Por exemplo, a pessoa que tira o tarô para si, se aquela questão compromete emocionalmente a pessoa, ou seja, gera um nível de ansiedade, angústia, medo, insegurança, muito do que vai ser lido por aquele
intérprete, né, no caso vai ser o tarólogo olhando para si mesmo, pode gerar uma interpretação errônea. Principalmente quando você tira o tarô, por exemplo, para uma pessoa que é muito ligada a você. Se você tem ligação afetiva com aquela pessoa, tem uma relação emocional com aquela pessoa, e você vê lá, sei lá, uma combinação esdrúxula de torre e 8 espadas, e você fala, não quero que essa pessoa saiba a resposta, eu não quero que essa pessoa sofra. Aí tem uma mágica que o Léo falou. Como se diz as coisas faz muita diferença. Porque o falar é importante, mas como dizer é mais importante ainda. Por quê? Porque as tantas, né, vai criando um hábito no tarólogo de relaxar na sua interpretação. Então, é tipo assim, ele acha, a pessoa chegou ali com um problema, recebeu o seu pagamento, eu vou falar ali, a pessoa vai embora, mas aquela pessoa que foi embora, como é que ela ficou? Será que ela realmente, de fato, conseguiu resolver ou se resolver? Ou ter pelo menos aquela orientação que precisava? Isso é muito sério. Como falar essa questão? Jane queria colocar uma questão aqui para a mesa também, né, Jane? Você pode... Eu estou cheia de questões polêmicas hoje. Bom, só que isso está tanto relacionado com o que a gente conversou até então, né? Nesse último tema, como o tema inicial da nossa conversa, tá? Eu queria trazer um pouco a outra questão, o outro lado, já que o tema geral desse simpósio a gente está falando de ética, né? E a ética do tarólogo? Puxando um gancho em relação a isso que Jean colocou agora, né, que eu tinha citado também anteriormente, que é muito uma questão assim, de empatia, né, como que a gente vai... Claro, a gente não pode se identificar com a dor do consulente, com todos os problemas, senão a gente se desgasta de uma forma absurda. Mas, ao mesmo tempo, entender, né, que o outro está ali com problemas, ele veio te procurar, e por mais que esses problemas às vezes pareçam repetitivos e fúteis, são problemas que estão mobilizando a pessoa a buscar ajuda, né? Então, acho que isso nunca pode ser subestimado. Mas, por outro lado, tem pessoas que, em vez de tarólogos, né, e outros oraculistas, acredito, que em vez de ter um comportamento no sentido de querer ajudar a pessoa a sair daquela questão, justamente detecta a fragilidade para tornar o consulente viciado naquele tipo de consulta, né? Então, acho que isso é uma questão ética importante da gente trazer aqui, porque, assim, nem todo oraculista é bom caráter, né? Às vezes a pessoa é muito competente, não significa que a pessoa vai ser charlatã, mas ela detecta ali no outro uma fraqueza, uma fragilidade, e ela vai usar isso, então, para fazer a pessoa virar... Claro, eu não estou colocando questões assim, de clientes recorrentes, com questões diversas, onde você tem honestidade, né, de dizer, olha, isso já está respondido, você quer que eu responda de novo, eu vou responder a mesma coisa, você vai me pagar, porque eu estou trabalhando, mas eu vou responder a mesma coisa, já está respondido, você quer? Agora tem gente que não, né, tem gente que usa, que manipula muito, assim, essa questão. Então, enfim, queria levantar, né, essa questão da ética no tarô. Como é que vocês veem isso, assim?